Oficialmente, boa noite a todos. Muito obrigado aí, primeiro, por permitir esse espaço pelo convite que foi feito, de tornar um facilitador dessa noite, de levar um pouquinho e relembrarmos juntos os ensinamentos da moral que Cristo nos deixou como um caminho a seguir, como um guia e luz espiritual nos nossos momentos de dificuldade, de crescimento e de evolução aqui na Terra. E quero hoje compartilhar com vocês. Igual o meu último evangelho, quando aqueles que participaram ao vivo, como vocês estão participando agora, ou aqueles que assistiram gravado depois, deixo também o meu mesmo recado. Quer dizer, o intuito aqui não é jogar palavras ao vento e vocês saírem daqui, e eu também, mais um capítulo lido do evangelho, tá ok, missão cumprida. Não. É cada um, de acordo com o seu entendimento, com o seu grau de evolução, tentar sair com alguma coisa para ajudar a superar a própria dificuldade nessa fase como um espírito encarnado que nós estamos juntos aqui em plena evolução. E para aqueles que também assistirão ou que pela primeira vez também acompanham esse evangelho aqui do Caritas, eu deixo um recado. O intuito aqui não é só religioso, o intuito é filosófico, que a doutrina nos ensina, é também científico, mas acima de todos esses três pilares é ser um ser humano cada vez melhor, independente da religião que você venha assistir futuramente essa gravação. Então, independente da religião que você pertence, muito bem-vindo, seja muito bem-vindo também para entender um pouquinho como nós, espíritas, pensamos. Estamos compartilhando com vocês também. Eu peguei, quando eu abri o Evangelho, eu peguei o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E o que me chamou a atenção, esse capítulo aí é fantástico, é extenso, e se há um maior desafio para nós todos, eu acredito que é esse capítulo. Porque se os demais, que nós já passamos várias vezes, seja perfeito, né, e assim por diante, nós temos aqui, nesse momento, um que exige um pouquinho mais de nós. Quer dizer, como é que eu posso amar o meu inimigo? Para aquele que nunca ouviu falar isso, é um absurdo. E pior ainda, eu coloco, como já um desafio para nós, espíritas, como é que nós podemos também praticar isso no dia a dia e ser um exemplo para aqueles que nos acompanham. Porque o tempo todo nós falamos, nós lemos, trocamos informações, mas e na prática do dia a dia, com o nosso amigo espírita? Ou com aquele amigo que não é espírita? Então, com aquela pessoa dentro de casa, com aquele vizinho, com um próximo no trabalho, com a pessoa na comunidade, no supermercado, no shopping, nas ruas, até nessa interação, mais uma vez também coloco, que ela também veio para ficar. Então, nessa interação que nós temos nas redes sociais, que tipo de informações nós trocamos? E o que eu fui buscar lá nesse trecho, que é o duelo Santo Agostinho, ele vem assim trazer para nós, assim como os Espíritos da Verdade, também o próprio Kardec, o Bispo de Agé, então todos eles falam um pouco sobre isso, mas eu escolhi o de Santo Agostinho, e vocês vão entender o porquê. Lá no Evangelho, lembrando para aqueles que já me acompanham e aqueles que acompanham pela primeira vez, eu sempre pego um pequeno trecho. O trecho é enorme lá, eu convido a todos depois a reler, depois desse evangelho aqui amanhã, ou depois só o evangelho no lar de vocês, ou em algum momento de olhar para dentro, de fazer uma oração, quando for abrir o evangelho nesse trecho, ler esse trecho inteiro. Eu trouxe só uma parte para vocês complementarem aquilo que nós estamos conversando aqui hoje. Em algum momento, cada um no seu momento, não precisa ser de imediato. Então, o que eles escreveram lá dentro da moral de Cristo? Que o duelo, sem dúvida, incontestavelmente, é a prova de uma
covardia moral. O duelista não tem coragem de enfrentar as ofensas. E aí eles continuam da seguinte forma: o Cristo disse que há mais honra e coragem em oferecer a face esquerda a quem vos feriu, à direita, do que se vingar de uma injúria. Então, aqui já começa um primeiro preparo dos nossos amigos espirituais, os grandes benfeitores que ajudaram o Kardec, na época, na codificação do Evangelho segundo o Espiritismo, a reforçar essa moral que Cristo nos ensinou. Né? Quer dizer, é fácil isso? Não é. Mas o ato de não devolver com a mesma moeda e pensarmos duas vezes antes de reagir, de uma forma verbal ou até física, começa a ser um convite de que nós estamos saindo daquele estágio animalizado e começando a andar um pouco mais distanciado, aproximando-se do estágio um pouquinho mais da luz, né? De um ser mais próximo à luz do que um ser animalizado ainda, com pensamentos de confronto, de guerra, de ofensas e assim por diante. E aí vocês vão lembrar dessa passagem que eu escolhi, que também está lá no Evangelho, que é quando Pedro, lá no Jardim das Oliveiras, né, junto com Jesus e os demais apóstolos, estavam aguardando já toda a guarda não só de Roma, mas também dos sacerdotes, que estavam atrás de Jesus, já prontos para levá-lo e apresentá-lo a Pilatos. E nesse jardim, nesses últimos momentos, o Pedro, para quem não se lembra, ele tinha conseguido uma espada e guardou debaixo das roupas dele, aguardando, pensando em último momento utilizá-la para defender Jesus. E aí, no momento que os guardas se aproximaram, começou a pegar todo mundo. Na hora que foi aproximar de Jesus, o Pedro tirou a espada e começou a ameaçar os guardas. Nessa hora, o que Jesus passou? Passou exatamente essa frase: embaía, Pedro, vossa espada, pois aquele que matar pela espada, perecerá pela espada. E lembrando que ele conversava na linguagem que eles entendiam na época. E à medida que nós vamos estudando, vamos evoluindo com os conceitos que a doutrina e vem nos trazendo, e nessa troca rica que nós temos, nós entendemos que essa espada, ela é um símbolo. Porque hoje em dia nós temos um negócio chamado WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook e Twitter, né? Essa conversa aqui, né, online, além do contato que nós já conhecíamos, né, tete a tete, só que com um tom ainda de duelo, de disputa, de uma sementinha de irmandade existindo entre nós, mas ainda muito forte a capacidade de querer ser melhor que o outro ainda imperando. Principalmente quando o calo aperta. Então, Jesus vem, através desse ato lá para Pedro, já começar a nos dar uma lição. Olha, cuidado, porque aquilo que você emana para o seu irmão, para o seu próximo, volta para você. E como nós somos espíritos encarnados, nós também não podemos esquecer dos espíritos desencarnados. E essa troca de ofensas, de pensamentos que nós fazemos no dia a dia, dependendo da onda vibracional que nós mantemos na nossa cabeça, isso pode atrair irmãozinhos de pouca luz e dificultar ainda mais essa capacidade de sair desse estado de confronto. Por que toda essa introdução que eu estou fazendo? Olha o nosso mundo hoje. Se ligarmos a televisão nesse momento, num jornal, qual for, ou na própria internet, qualquer noticiário, a maioria das informações, tirando já o conceito especificado pandêmico, mas a maioria das informações que chegam em volume ainda são de duelo, são de confronto. Esse duelo no sentido de confronto com o próximo.
cada um olhando para o seu próprio umbigo ainda, não tendo aquele senso de sociedade, não tendo aquele senso de comunidade. Olha o que está acontecendo no Afeganistão. Eu não vou entrar nem em características político-econômicas nesse momento, mas olha, dá uma olhada há quanto tempo que acontece, o que acontece lá. Há quanto tempo que acontece nas nossas fronteiras com Colômbia e Venezuela, o Haiti. Tá bom, fui muito longe, né? Olha o que acontece no nosso Brasil, olha o que acontece na nossa Cracolândia. Há anos. As pessoas não aguentam mais ter celulares roubados todos os dias para virar como moeda de troca para drogas. E a gente sabe que é uma doença. Eu não estou questionando o que está acontecendo por detrás. Não é isso, não é a estrutura. Mas eu estou falando que é a essência nossa ainda, que nesse momento de uma terra de prova e expiação, caminhando para uma terra de regeneração, está sendo exigido, ainda mais nós que se dizemos espíritas, cada vez mais reduzir esse duelo, esse confronto, e tentar ser mais amoroso, tentar entender o contexto mais a fundo e tentar, pelo menos, se não for de uma forma de ajuda material, como eu já falei, através de sopas, cesta básica, que também são muito bem-vindas, cobertores, mas que emane uma palavra de amor, inclusive para os nossos inimigos. Emane um atendimento fraterno. Por mais que você tenha ali uma rixa com aquela pessoa que está ao seu lado, ou aquela que você não conversa há muito tempo, é importante começarmos a repensar como está o nosso relacionamento hoje em dia. E o nosso relacionamento, primeiro, eu comigo mesmo, eu entendo hoje quais são os meus potenciais positivos. O Luiz falou isso numa dos evangelhos passados, aí se não foi 2 evangelhos, 3 evangelhos atrás. Inclusive, até foi do Herculano Pires, que ele citou o livro, e colocou muito bem isso. O Jean também colocou no evangelho dele também, agora, 2 evangelhos, um atrás, falando sobre como é que nós podemos ser perfeitos. Primeiro é vigiar o nosso pensamento, para depois, né, o que nós estamos pensando? Diga o que você pensa, eu direi com quem andas o que você atrai. E isso não é uma coisa jogada ao vento, é no nosso dia a dia. O André Luiz teve uma passagem, muitos de vocês que já leram, vou relembrar, e aqueles que não leram, eu convido a ler. A primeira obra dele, da série No Mundo Espiritual, né, O Nosso Lar, quando ele conhece lá o Lísia, né, o enfermeiro, junto com o Clarencio e o médico que estava atendendo, e ele tem aquele caminhão de diagnóstico que ele era um suicida inconsciente, teve um detalhe em cima de todo esse caminhão de informação que o médico passou para ele. Vigiai os seus pensamentos, André. Começa a vigiar os seus pensamentos. Porque muita coisa que eu vejo aqui no seu corpo perispirítico, os miasmas pretos que o médico estava visualizando, as coisas impregnadas ainda no corpo perispirítico dele, no nosso lar, era remanescente do tratamento que ele dava para as pessoas como um médico aqui na Terra. Como um médico, assim, é o título que ele tinha de um doutor, mas ele tratava muito mal os empregados dele, tratava muito mal as pessoas, só tratava bem aquelas que eram convenientes. Era uma pessoa arrogante, ou ele falava, ou ele emanava pensamentos tá lá no livro, não estou inventando nada, é só ler o livro nosso lá que está lá. Ele emanava pensamentos ruins para aquela pessoa durante uma conversa, encontrava uma pessoa ali numa festa, num local de trabalho, no meio da rua, ele emanava pensamentos ruins para aquela pessoa. E aqueles mesmos pensamentos que ele emanava, por exemplo, me desculpe a expressão, esse lixo na minha frente agora veio só atrapalhar, eu tenho que chegar a tempo no meu consultório. Quer dizer, só dele ter pensado isso já ficava impregnado no perispírito dele. E isso o médico foi explicando para ele. Muitos pensamentos negativos que ele emanava para as pessoas voltavam para ele de imediato e ficava impregnado ali. Então, muito cuidado. Esse é o primeiro alerta que eu faço para o que nós pensamos daqui para frente. Porque o que chegou até aqui, de alguma forma, nós vamos ter que acertar depois, mas daqui para frente para não aumentar. Tá ok?
Então, esse é o primeiro duelo que eu falo, é o duelo conosco mesmo. É o duelo com as nossas imperfeições, com a nossa capacidade de querer ser melhor que o outro e, e às vezes até esquecer o famoso ser caridoso e amar incondicionalmente, que ainda não sabemos muito bem o que é isso. E aí, isso vem reforçar o duelo dos pensamentos, como eu falei, a violência física e verbal também é uma espécie de duelo que nós estamos enxergando hoje em dia. Não é só a guerra no Afeganistão. Quantas senhoras de lares, mulheres, filhas, irmãs, sobrinhas, avós e assim por diante, nós não vemos todos os dias chegar no noticiário, principalmente nessa fase de pandemia que ficou exacerbado, sofrendo violências ainda por aquele pensamento machista de muitos homens dentro de casa. Essa violência física que era velada, que agora está aflorando cada vez mais. Eu estou dando isso como exemplo, não é a única. A violência física que nós temos ainda, quando nós estamos num trânsito parado, e aí por questões de ego, orgulho, para ser bonzinho, de repente um saca uma arma e atira no outro e vai embora, só porque olhou torto. E a violência verbal, quer dizer, mais vale nós ficarmos em silêncio no momento de raiva, que ainda nós somos suscetíveis a isso, no momento de sentir-se que foi ultrajado, que estão mexendo com o meu orgulho. Temos que tomar muito cuidado com essa palavra orgulho, porque muitas vezes nós falamos assim, nossa, eu estou orgulhoso do meu filho, estou orgulhoso de não sei quem. O orgulho que eu falo é o orgulho de não dar o braço a torcer, eu estou sempre certo, eu que faço as coisas certas, de vez em quando talvez você faça também. Temos que tomar muito cuidado que é nós chamamos, é o ser egoísta, né? Eu não abro nem um pouquinho a passagem para entender o que acontece com o outro e o que o outro pensa. É sempre quero impor o meu pensamento e a minha forma de pensar somente. Isso nós temos muito no mundo, não estou falando só aqui, mas nós temos que ter uma visão de planeta. E, e esse é o momento de convite de cada um de nós fazendo a nossa parte pelo nosso planeta, que ele está gritando. E aí, como eu falei, o egoísmo, ele continua preponderante na nossa encarnação e mantém a vibração no duelo. O egoísmo é aquele como se fosse uma âncora. E é verdade, ele é uma âncora para nós, quando nós pensamos assim numa... Ah, deixa eu... Não adianta. Eu tô sendo assim bem realista, como dizia um saudoso político que desencarnou há pouco tempo, não vou citar nomes, mas talvez alguns vão reconhecer pelo jargão. Papo reto. Papo reto. Não adianta fazer orações, uma vez por semana ir à missa, ou ir para o centro espírita, ou participar aqui de sexta-feira do Evangelho, fazer Evangelho no lar, né? Orar um terço inteiro, acender vela e assim por diante, o que for. E 5 minutos depois, a sua vibração está de novo pensando naquele maledito que não me liga, naquele desgraciado que não sai para trazer dinheiro para casa, naquele outro que me falou alguma coisa no trânsito, e assim por diante. Olha a mentalidade que nós estamos ainda. Temos que tomar cuidado. Esse duelo ainda que eu estou falando aqui é conosco mesmo e com o nosso próximo irmão. Mas já já eu vou entrar no terceiro duelo maior. Está aqui. O da indiferença e revolta com Deus. Todo esse duelo que nós temos conosco mesmo e com o nosso irmão, com o nosso próximo, eles são cascatas do maior duelo que nós temos, que é com Deus. Mas, Glauber, você está maluco? Duelo com Deus? Eu não estou entendendo mais nada. Sim, muitos de nós aqui na Terra
independente da religião que pratica, que acompanha, se pratica, ainda trata com indiferença os ensinamentos que Deus e Jesus nos trouxe, como moral maior a ser seguida. Só utiliza quando é conveniente. Principalmente no momento que aperta o calo, quando a gente fala assim, né? Ou como diz lá no interior de Minas, lá meus parentes, quando a vaca vai pro brejo. Que aí vai aquele sentimento de revolta, ó, Deus me abandonou, Deus não atende minhas preces, Deus é culpado pelas minhas coisas. Será que Deus existe mesmo? Esse duelo é o pior que existe, porque esse duelo você já entrou perdendo. E que ocasiona em cascata, né? Porque se eu não estou bem em equilíbrio com a moral de Cristo, com os ensinamentos de Deus, com Ele, para tentar ser uma pessoa melhor, sem Ele, eu vou aumentar o meu egoísmo, eu vou agredir cada vez mais o meu irmão, e vai por efeito de cascata esse duelo. É isso que Santo Agostinho vem nos lembrar nesse evangelho. Então, muito cuidado quando nós traduzimos o nosso sentimento e o que pensamos e demonstramos em forma de atitude para o nosso irmão no dia a dia, através qual for o ambiente social que frequentarmos. Muito cuidado. Esse é meu papel, porque eu também faço parte desse conglomerado, dessa crosta terrestre, e por eu vivenciar muitas vezes esses 3 tipos de duelos, principalmente no passado, hoje eu estou tentando me policiar cada vez mais, então eu venho com uma certa propriedade falar para vocês, é um duelo, é um campeonato, é um jogo perdido, se eu for ficar revoltado ou indiferente em relação ao que Deus tenta nos passar e nos ensinar. Por quê? Porque a dor iguala todos os seres humanos, independente da religião, do gênero e do país que ele vive nesse planeta. Ela iguala. Pode ser um pouquinho maior para um pouquinho menor para outro, mas é dor. Dói. Alguns começam a querer entender e aproximar de Deus somente nessa hora. Outros não se sensibilizam nesse primeiro momento, mas a dor vai apertando tanto que acabam buscando alguma coisa, que eles ainda não sabem o que é, até que começam a compreender. Então, a dor iguala a todos. Enquanto nós estivermos com essa mentalidade, esse pensamento de duelo todo dia, essa dor, ela pode ser ali uma situação que vai... Eu não falo não só a dor física, tá? A dor aqui, quando eu falo, é a dor também mental. Hoje inclusive, fazendo um adendo, um parabéns a todos os psicólogos que estão assistindo aqui. Hoje é dia do psicólogo. Parabéns a vocês. Que profissão linda e que trabalho que vocês têm. Complementar a isso que Deus e Jesus está tentando fazer com nós, seres humanos aqui, seres humaninhos na Terra. Esse bando de doido aqui, ainda que está tentando entender quem é cada um aqui, qual é o nosso objetivo, qual é o nosso papel. Mas o papel no sentido de qual é o sentido da nossa vida, qual é o nosso propósito. E quando temos muitos ainda que não entendem que o propósito é aquilo que Deus nos ensina e nos acompanha no dia a dia, vamos dizer assim, esse aumento de burnout que nós chamamos nas empresas, esse aumento de pessoas brigando dentro de casa, esse aumento de pessoas sem paciência, continua preponderando no planeta. E aqueles que querem ganhar em cima dos outros em todas as instâncias, né? Não vou, como eu falei, não vou entrar em política, mas vocês conseguem entender quando eu falo nesse sentido. Em todas as instâncias, né? Todas as instâncias, nós temos o confronto do duelo, de quero ser melhor do que o outro, eu sou mais do que o outro. Porque ainda é o rótulo que manda muito nesse planeta. Quando nós deixarmos de rotular, a Gislene acho que uma vez falou isso para mim,
Se eu não me engano, se faz dizendo, e depois no final até vou perguntar para ela aqui. Quando nós deixamos de rotular as pessoas, nós começamos a abrir para tentar enxergar um pouquinho mais quem é aquele ser humano que está na nossa frente. Enquanto eu falar, olha, aquele é rei, aquele é escravo, aquele é mecânico, aquele é lixeiro, oh, aquele lá é deputado, aquele é médico. Esses rótulos. Muito cuidado com isso também. Nós somos convidados ao equilíbrio com Deus. E esse equilíbrio é aquilo que eu expliquei, é sair de um estado animalizado de pensamento, de atitudes, e ficar uma coisa mais centrada. De entender que eu tenho muita coisa boa aqui dentro e muita coisa para melhorar. Lá na questão 783 do Livro dos Espíritos, ela é bem extensa, então eu só peguei esse trecho. E ela casa bem com o nosso momento, dos últimos 2 anos principalmente. Mas não é só dos últimos 2 anos, ela casa bem com o nosso momento de longa data. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita, de tempos a tempos, a um abalo físico ou moral que o transforma. Nessas comoções, o homem quase nunca percebe senão a desordem e a confusão momentâneas que o ferem nos seus interesses materiais. Por quê? Porque o que governa o mundo hoje ainda é o modelo materialista, que tem compromisso com o egoísmo, que cria uma sociedade de ególatras em duelos constantes. Enquanto nós estivermos nesse mote, nesse tipo de pensamento, nós vamos continuar assistindo a natureza gritando, socorro, nós vamos continuar assistindo guerras, nós vamos continuar assistindo muitas coisas acontecendo ainda. Mas aqui, eu não estou aqui como anúncio de catástrofes, eu estou só fazendo um alerta do porquê espíritas nós temos que, juntos, e vocês que estão também não são espíritas, mas que assistirão depois, juntos, tentar fazer um mundo melhor, pensar um pouco melhor, parar com esse duelo, ser um pouco mais amoroso com as coisas, menos egoísta. Parar desse materialismo. Eu falei para uma amiga esses dias atrás, 2 semanas atrás, que eu conheço muita gente que vem me perguntar, falando assim, Cláudia, como é que você consegue, em tudo, encaixar alguma coisa dos ensinamentos, da moral? Você é Caxias, você parece padre, alguma coisa? Eu falei, não, eu simplesmente tomei uma decisão na minha vida no momento que tudo que eu faço, pelo menos eu tento. O que Jesus faria nesse momento? Como ele pensaria e como ele agiria? E eu não estou sendo pretensioso de querer ser igual a Jesus de imediato, que está muito longe. Mas qual seria o primeiro pensamento e atitude dele nesse momento? Eu já começo a questionar dessa forma, para qualquer instância, para qualquer coisa que aconteça na minha vida. E aí essa minha amiga perguntou assim, poxa, eu estou muito longe de você, porque a minha prioridade ainda assim, no meu agenda do dia, a prioridade de Deus para mim ainda é 20, 21. Para você parece que já está entre as 10 primeiras. Quer dizer, qual é a prioridade que nós damos para Deus na nossa vida? Eu vou pensar em Deus somente depois que acabar toda a minha tarefa do dia. Ok, beleza, agora eu vou tirar um tempinho para pensar em Deus. Teria que ser a primeira, inclusive logo que acorda. Nem que for uma palavra assim, obrigado, Senhor, por mais esse dia que começa. Pronto. Mas se for feito de coração, já pensou, já passou por Deus. Não para ser aquela última coisa que eu vou pensar depois de fazer tudo no dia. E é isso que eu convido a vocês para ajudarem a divulgar. Pare de preocupar-se, ocupe-se, não espere as coisas. Nós temos uma mania ainda de ficar esperando, olha, eu vou orar, botar o santo de ponta cabeça no copo, pode ficar tranquila, em 45 dias é batata, ele vai atender nossos pedidos. Se não, ainda depois enterro ele, você vai ver como ele vai atender. Lógico que é uma brincadeira que eu estou fazendo aqui, mas confunde de verdade. Nós ficamos ainda esperando muito que as coisas venham na forma de milagre lá de cima. Para as instâncias da saúde,
para as instâncias nossa financeira, para as instâncias de relacionamento com as pessoas. Só esquecemos de um detalhe. Isso vem, sim, com o nosso merecimento, com a redução desse duelo e com o aumento do nosso amor. Ela vem. Agora, não adianta eu ficar duelando todo dia e esperar o milagre que... Primeiro que os espíritos benfeitores não conseguem nem aproximar da gente pela zona vibracional nossa, não está conseguindo alcançar nem as ondas que eles emanam para nós. Temos que tomar muito cuidado. Foco nas soluções e não nos problemas. Nós somos ainda grandes... Nossa, eu tenho um problema, tenho esse problema, tenho aquele problema. Legal. Todos nós temos problemas. Não tem nenhum aqui nessa, vamos dizer, nessa live hoje, e aquele que vai assistir depois, não tem nenhum que não tenha algum pequeno problema. Todos temos. Os problemas existem para serem resolvidos, ser solucionados, principalmente numa terra de prova e expiação que nós estamos, que é a nossa missão. Ajudar a nós mesmos através do nosso próximo para que as soluções sejam encontradas. Olha o que eu falei. Ajudar a nós mesmos através do nosso próximo para que as nossas soluções sejam encontradas. Então, nós somos seres sociáveis, nós não somos seres individuais, egoístas, que só resolvem as coisas sozinhas e que só eu ganho e ninguém mais ganha. É mais uma atenção que eu chamo nesse duelo que Santo Agostinho já veio nos trazer, lá em 1847. Não discuta. Evite o duelo. Ouça e segue na renovação das atitudes, na caridade e amor. Olha, só o fato de evitar o duelo, como eu falei agora há pouco, e eu venho reforçar, se eu conseguir pensar, peraí, eu estou entrando em duelo comigo mesmo, estou com um pensamento ruim, opa, eu estou querendo confrontar a minha esposa aqui, peraí, deixa eu entender por que isso, deixa eu entender o que está passando com ela e comigo, por que está acontecendo isso, e assim por diante. Antes de sair já brigando, antes de sair discutindo, querendo colocar a sua verdade em cima da verdade do outro. O caminho do meio é sempre o mais bonito. Mesmo com os nossos inimigos. Principalmente os nossos inimigos, como fala nesse capítulo, porque eles ainda são um pouquinho mais, um pouquinho, assim, ó, quase que eu não consigo abrir o dedo, um pouquinho mais ignorantes que nós. Nós que crescemos um pouquinho, por ter um pouquinho mais de conhecimento que a doutrina nos traz, por isso que a nossa responsabilidade aumenta. E eu digo isso também para as demais religiões, que têm esse mote de trazer a moral de Cristo como ensinamento. A responsabilidade também aumenta, independente da sua religião. Porque você já foi orientado e já escutou alguma vez o que Deus e Jesus espera de nós. E aí eu venho, né, reforçar daí essa pergunta, né? Seja feita a nossa vontade, ou seja feita a vossa vontade, como diz o Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade no Pai Nosso, né? Só que nós ainda esquecemos disso o tempo todo e ficamos ali, seja feita a nossa vontade. Daí entramos em revolta, se não é feita a nossa vontade. Porque nós esquecemos que no próximo está Deus nele também. Deus está em todos, em cada um de nós. Não está só comigo. Ele não é que nem a questão, como diz a questão 621 do Livro dos Espíritos, né? Onde está a lei de Deus é encontrada? Na nossa consciência, em cada um de dentro de nós. Só que a nós é dado o esquecimento por ainda não podermos conhecer tudo, para podermos vivenciar e acrescentar novas tarefas e novas evoluções para o caminhar de ser um espírito melhor. E aqui eu fiz essa pequena provocação de ou, porque se seja feita a nossa vontade em comunhão com o que Deus quer, o e serve. Aí seja feita a nossa vontade, que a minha vontade casa com o que Deus quer. Agora, o ou, se eu quero a minha vontade, não o que Deus quer, aí é complicado. Então, nós temos que saber se é um e de somar com o que Deus quer, ou se é um ou, porque é o que eu quero, não
o que Deus quer é prioridade 25. E aí, na questão 887, ela é enorme também essa questão, e eu trouxe um trecho, na hora que o Espírito vem e dita o seguinte, a pergunta que o Kardec faz, Jesus também disse, amai mesmo os vossos inimigos? E aí os Espíritos respondem, eu peguei só um trecho, certo, ninguém pode votar no seguinte de trazer confiança, boas relações, de votos de sinceros, né? Votar os seus inimigos um amor terno e apaixonado. Terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus entendeu de dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. Então não é para ser espírita ser bobo, não é ser bobo. É retribuir o mal com o bem, mas não é também sair falando que eu amo de paixão meu inimigo. Não é isso que Jesus quis trazer. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo dele se coloca se procurar tomar vantagem ou vingança. Olha assim é que nós não prestamos muita atenção quando nós lemos, escutamos. Ao passo que abaixo dele se coloca, né? Se eu tomo uma postura de querer ser vingativo com o meu inimigo, com o meu próximo. O Espiritismo, então, eu venho aqui reforçar, ele tem o objetivo de formar o ser humano do bem, que vive o bem. Esse é o principal objetivo do Espiritismo. E o Kardec, numa das suas obras do Pentateuco, No Céu e o Inferno, que é o maior, eu considero assim, o código regulador da vida futura, ele deixa bem claro lá nesse livro sobre as questões do arrependimento, da reparação e da expiação. Por que Kardec, no Céu e Inferno, ele coloca isso aí como um código regulador da vida futura? Porque essas três palavrinhas, elas têm uma profundidade que nós, como espíritos encarnados e desencarnados, elas o tempo todo giram em nossa volta. Nós temos arrependimento? Não. Então vamos ter que reparar, ou vamos ter que expiar. Fizemos o suficiente para se arrepender e o outro arrepender junto comigo? Beleza? Então vamos para a próxima. Sempre essa reparação, essa expiação vai acontecer porque depende de um arrependimento profundo em cima dessa redução do duelo que nós temos ainda. Leituras e músicas edificantes é uma sugestão muito boa. O Alexandre, numa das palestras atrás aqui conosco, ele nos convidou, um coral maravilhoso até que nós temos, no Caritas, e ter uma respiração junto com a Gi também, pelo que eu lembro, ter uma respiração controlada, né? Cantar, quem canta os males espantas, quer dizer, não estou querendo que todo mundo vá para o coral, não é isso. Mas que tenha essa luzinha de cantar para a vida, agradecer a vida. Participar das palestras e doutrinas espíritas, dos evangelhos, de uma forma para sair daqui mais edificado, meditar, orar, vigiar os pensamentos, despertar a consciência da lei de Deus, né, da questão 621, como eu falei agora há pouco. Quer dizer, ter atitudes mais edificantes, parar de ficar trocando mensagens. Olha, você viu o que aconteceu? Pegou fogo lá em Barueri, 5 mortos. Nossa, coitados, né? Gente, não. Por que a mensagem não é assim? Poxa, que desagradável que aconteceu lá. Vamos fazer uma oração por essa família que eles vão precisar. Olha a forma de pensar diferente. Eu não estou deixando de falar da notícia, mas eu estou falando de uma forma mais edificante, mais que contribui para o trabalho dos amigos benfeitores e não fomenta os espíritos de pouca luz a engrandecer-se com aquele pensamento de ó dia, ó vida, ó céus, ó azar. O homem de bem, ele pratica o perdão. E é isso que a doutrina está lá no Evangelho também. Muitas vezes já foi falado aqui pelo próprio Luiz. O homem de bem, ele pratica o perdão, a indulgência para com as imperfeições dos outros e benevolência para com todos.
É uma relação equilibrada com Deus. O quanto que eu consigo perdoar a mim mesmo? O quanto eu consigo perdoar o meu próximo? Encarnado ou desencarnado? Ter indulgência com as imperfeições, porque nós não somos seres perfeitos ainda. E benevolentes para com todos, diminuindo esse duelo, é uma forma também de caminhar em relação a esse equilíbrio com que Deus nos ensinou. No coração cheio de gratidão, não existe espaço para reclamação. A minha próxima tela, eu vou fazer assim uma leitura de uma oração e depois eu passo a palavra para o presidente ou até para o Luiz, depois terminá-la. A minha próxima tela, ela é uma oração que muitos de vocês, nós, eu me considero também já rezamos, já oramos, mas de vez em quando parece que não prestamos atenção nessa oração. Simplesmente é só jogada ao vento, porque ela é tão profunda e tão bonita que eu resolvi compartilhar hoje com vocês, para uma forma de encerrar esse convite de reduzirmos o duelo com Deus, reduzirmos o duelo conosco mesmo e reduzirmos o duelo com o nosso próximo, encarnados ou desencarnados. Vamos pensar nisso, usando o amor e a moral que o Cristo nos ensinou. Tá aqui, ó. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dano que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. São Francisco. Vamos refletir com essa oração e com tudo com isso que eu falei, como um convite de sermos pessoas melhores todos os dias. Fiquem na paz. Muito obrigada pela oportunidade a todos vocês. Que assim seja.